Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zadroski. Hoje para falar de MotoGP, o último dia do GP de Goiânia, com os qualis da Moto2 e também as três corridas, claro, Moto3, Moto2 e MotoGP. E também depois eu vou deixar aí no final um parecer dessa primeira etapa do retorno da MotoGP ao Brasil. Começar falando pela Moto3, né? Já que ontem a gente teve o quali no final, né? A última atividade foi exatamente as qualificatórias da Moto3, que aconteceu com a corrida hoje depois dos qualificatórios da Moto2, né? Devido àquele problema com a pista ontem, os qualificatórios da Moto2 ficaram para hoje de manhã, começaram ali na parte de 9h40, depois o quali 2, e aí a corrida da Moto3 que estava programado para meio-dia, no horário aqui de Brasília, né? Começou e teve ali bandeira vermelha, teve duas partes, né? Então, na primeira parada terminou com o Max Kilis em primeiro, Adrian Fernandes em segundo, Valentim Perrone em terceiro, Álvaro Carpi o quarto e o Salmela em quinto. Depois a gente teve o reinício da corrida, e aí tivemos mais algumas mudanças, né? Teve ali um encurtamento da pista, e aí terminou com o Max Kilis em primeiro, o Morelli em segundo, argentino, e o Pratama, o indonésio, fechando o pódio. Então, um pódio bem surpreendente aí, com um asiático, um sul-americano e um europeu, né? O Pratama representando a Indonésia e a Ásia, o Morelli, que apesar de nascer na Espanha, representa a Argentina e a América do Sul, e claro, o Max Kilis, o espanhol, que fez uma corridaça. Max Kilis, mais uma vez, correndo muito bem, e aí venceu mais uma etapa, somando mais 25 pontos, né, na carreira, na temporada para ele. Em quarto, Álvaro Carpi, Guido Pini em quinto, sexto, Salmela, sétimo, Valentim Perrone, oitavo, Adrian Fernandes, nono, O'Gorna, e décimo, o Danish, o malaio, que até chegou a aparecer ali no pódio, nos três primeiros, mas depois acabou caindo. Mas também, claro, aí a gente lembrando da ótima aparição do indonésio no pódio, né, com a terceira colocação, e claro também o Danish, que chegou a ficar ali em colocação para o pódio, mas não terminou, terminou na 10ª colocação, soma ponto, claro, mas não terminou nem próximo do pódio. Então a Moto3 terminou aí com a vitória do Maxi Kilis, fechando com o Morelli e também o Pratama no pódio para encerrar a Moto3. A Moto2, a gente lembra, né, teve o treino na parte da manhã, os quali 1 e também o quali 2. O primeiro quali começando ali 9h40, teve aí a classificação do Daniel Gado em primeiro, o Joey Roberts em segundo, o Barry Baltus em terceiro e o Sérgio Garcia em quarto. Os outros ficaram de fora, né, do segundo qualificatório, inclusive o Senagios terminou aí em último, né? O Senagios, que inclusive na temporada passada chegou a vencer corrida, terminou muito bem a temporada e foi muito mal nesse GP do Brasil, terminou em último ali no quali 1, não foi nem para a segunda etapa. No segundo quali, Daniel Gado em primeiro, Davi Alonso em segundo, Skrig em terceiro, Manuel Gonzalez em quarto, Piqueiras em quinto. E aí ficou assim para a corrida na Moto2. A corrida da Moto2 foi a única que aconteceu 100%, né? E não teve nenhum problema, não teve encurtamento, nada. Ela aconteceu aí com as suas originais 26 voltas. A Moto3 seria 24, encurtou para 19. E a MotoGP, que depois a gente vai falar, encurtou de 31 para 23, mas a Moto2 manteve as 26 voltas. Terminou com Daniel Gado em primeiro, o Munhoz em segundo e o Manuel Gonzalez em terceiro. Um pódio todo espanhol, Skrig em quarto, e aí o primeiro que não é espanhol foi o Davi Alonso em quinto. Izan Guevara sexto, Arbolino sétimo, Vai oitavo, Vietti nono e o Ortolá décimo. Então, 25 pontos aí para o Daniel Gado, que fez 35, 46, 382, com mais de um minuto aí, com mais de um segundo, perdão, de vantagem aí para o segundo colocado Munhoz e mais quase 4 segundos aí de diferença para o terceiro Manuel Gonzalez. Uma vitória boa do Daniel Gado, que vem muito bem na temporada também. O Davi Alonso até chegou também, assim como na outra etapa que eu falei do Danish. O Alonso, ele chegou a figurar ali também entre os três primeiros, iria para o pódio, mas acabou caindo para a quinta colocação, soma 11 pontos aí o colombiano no GP do Brasil. E aí a gente teve, claro, a etapa principal, começando ali às 3 horas, como o horário já indicava, como eu falei, reduzida de 31 para 23, 8 voltas a menos, né? Por causa das condições das pistas, né, para a corrida aí
da MotoGP das 3 horas, então teve que ser diminuído a 8 voltas. A gente viu que depois estava soltando um pouquinho também, ficaram alguns restritos nas botas de alguns pilotos, né? Então foi diminuída devido a um forte calor, a pista não resistiu tanto. Claro, o primeiro GP no Brasil tem muita coisa para aprender, para melhorar, né? Mas até por isso, então, foi diminuído em 8 voltas. E aí termina com o Bezzecchi em primeiro, mais uma corrida perfeita do italiano. Quando assumiu a ponta, pouco foi ameaçado. Dobradinha da Aprilia, na verdade, né? O Bezzecchi em primeiro e o Martin em segundo, e o Didier em terceiro, fechando aí com a Ducati no pódio, mas não a Ducati de fábrica, a VR46. O Marc Marques aí sim, com a Ducati de fábrica em quarto, o Ogura em quinto, Alex Marques sexto, Pedro Acosta, que era o líder, sétimo, o Fermin Aldegar oitavo, Johan Zarco, parceiro do Diogo nono, o Raul Fernandes em décimo e o Diogo em 13º, somando mais 3 pontos. O Bezzecchi fez uma corridaça, né? Corridaça, assim, acho que não tenho o que falar. Tá com o início de temporada perfeita, a Aprilia parece ter acertado na mão, todo mundo comenta e realmente a gente vê, ele tá conseguindo extrair muito bem da moto, e quando ele assume a ponta é pouco é, ameaçado. Teve ali o Gian Antônio tentando, o Mark tentou algumas vezes, né? Mas a briga principalmente ficou mais ali entre o Didier e o Mark pela segunda, terceira posição, e que depois no final acabou ficando para o Martin, né? Mas o Bezzecchi muito bem, a Aprilia muito bem, né? Tanto que a dobradinha com o Martin, que teve um final de semana muito legal, ele que chegou ontem falando do pai tá on, então se identificou muito com o Brasil. Legal ver essa recuperação do Martin, que na temporada passada perdeu boa parte, né, por lesões sérias, então é bom ver essa recuperação dele, claro, essa identificação com o Brasil, além de ser, claro, um ótimo piloto. Então é bom sempre ver o Jorge Martin de volta. E aí o Didier Antônio fechando o pódio com a terceira colocação, duas Itálias e uma Espanha no pódio. Ogura é o quinto, japonês, o primeiro não europeu na classificação final da MotoGP aqui no Brasil. E falar sobre a prova em geral, sobre o final de semana em geral, né? A gente sabe que, claro, é o primeiro final de semana, tem muita coisa para melhorar, e acho que isso vai acontecer com o tempo, né? É um contrato de 4 anos e acho que a tendência é que venha para ficar, né? Acho que todo mundo viu quão vantajoso é para a cidade de Goiânia, para o estado, a movimentação na economia que faz. Os pilotos se identificaram muito, né? O próprio Morbidelli por ter mãe brasileiro, o Diogo por ser brasileiro, o Martim, como eu falei ontem, falando do pai Taon. Enfim, todo mundo gostando dessa cultura brasileira, esse multiculturalismo. Tem muitas culturas diferentes aqui no Brasil, a questão do samba, do sertanejo, com o Gustavo Lima cantando o hino oficial hoje na abertura. Então, encanta os pilotos que vêm aqui para o Brasil, gostaram, e creio que cada vez, né, a primeira, ela é exatamente para isso, né, faz o evento teste e vê onde tem que melhorar, onde tem que manter, onde, né, tem que fazer pequenos reparos, mas, claro, tem muita coisa para melhorar, e creio que toda a estrutura aí do evento vai conseguir organizar melhor. Eu também, como a estrutura do autódromo em Goiânia vai melhorar para esse segundo ano, para o ano que vem, acho que vamos ter mais uma ótima prova, né? E cada vez melhor, com a questão de, a gente sabe, né, que precisa de estrutura, enfim, nas cabines para o jornalismo, para quem vai fazer as transmissões, para os pilotos, enfim, para todo mundo, para as equipes que vão trabalhar na garagem, enfim. E eu acho que com a questão do tempo vai melhorar sim, e cada vez mais vai cair no gosto do povo, também da imprensa, de todo mundo que cobre e vive aí no meio do mundo do MotoGP. Acho que foi um final de semana também de ótimo saldo, né? Mais de 148 mil pessoas passaram pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna nesse final de semana, contando sexta, sábado e domingo, então uma média de quase 50 mil por dia. Uma ótima média, ficando um pouquinho atrás da estreia na Tailândia, né, que fez 155 mil, mas claro, para essa estreia no Brasil foi um ótimo saldo, e com a questão de que tem que fazer melhoras, inclusive para o público, né? Eu fiquei sabendo de relatos também que tiveram questões que têm que ser melhoradas, e creio que também vão ser estudadas isso sim, para que o público no ano que vem possa ter mais conforto, mais qualidade de assistir o evento no maior conforto e na maior qualidade. Mas, claro, por aqui fica essa temporada no Brasil. Agora se prepara para Austin, lá no Texas. Já na semana que vem, então a gente volta para a semana que vem para falar aí de MotoGP com a etapa nos Estados Unidos. Comenta aí embaixo o que acharam dessa etapa no Brasil, os treinos, qualificatórios, sprint, a corrida do domingo, que foi muito boa, mas mais uma vez com o domínio do Bezzecchi, e o que esperar
da corrida em Austin, no Texas, para a semana que vem. Todos que acompanharam o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, claro, compartilhar com os amigos. Um abraço a todos e até a próxima aqui no canal do Zadroski.